Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de abril e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. Confira quais são os principais projetos de lei que estão na pauta de votação da sessão desta quinta. Professores que acumulam cargos na rede pública têm carga horária estendida. A alteração na jornada de trabalho era reivindicação da classe. Após correr risco de despejo, a Prefeitura anuncia acordo para assumir instalações da Tecelagem Paraíba, onde funciona a Fundação Cultural. E psicopedagoga da Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo de São José comenta sobre o trabalho da instituição. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Hoje é dia de sessão ordinária aqui na Câmara e também dia de votação de projetos de lei. Então agora a gente acompanha na reportagem os principais projetos que estão na pauta de votação desta quinta. Das 8 propostas que estão na pauta da 20ª sessão ordinária, apenas uma tramita em rito urgente e pode travar a votação. É o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que institui o alvará responsável automático para projetos de edificações. Ele equivale ao alvará de construção e tem o objetivo de agilizar e reduzir a burocracia, pois o profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto e o proprietário do imóvel assumem a responsabilidade do projeto estar de acordo com a legislação. Também deve ser apreciado o projeto do vereador Macedo Bastos, que torna obrigatório o conserto de buracos e valas abertos em vias e passeios públicos no prazo máximo de 48 horas após o término de obras de manutenção. Outro projeto na pauta, de autoria da vereadora Dulce Rita, autoriza a Prefeitura a instituir o programa de vacinação em professores e profissionais de instituições de ensino do município. O texto inclui a imunização contra a gripe H1N1. E o vereador Willis Goulart é o autor do projeto que autoriza a Prefeitura a implantar um programa habitacional para idosos em regime de comodato. Confira a pauta completa da 20ª sessão do ano no site da Câmara, no link Sessões Plenárias. Os professores da rede pública de São José que acumulam cargos no estado e município terão a carga horária estendida. A jornada máxima de trabalho passou de 64 para 78 horas aula. A mudança foi uma reivindicação da própria classe. Professores que acumulam cargos na rede pública de ensino agora terão a carga horária máxima de trabalho alterada. Isso porque os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que permite acumular até 78 horas aulas, somando as jornadas das redes municipal e estadual. São professores que dobram período, com o município, com o estado ou um município São José e outro município. Como teve mudança, 1/3 da jornada, teve algumas mudanças na carga horária, então para isso teve que fazer um projeto de lei que mudasse também isso, ampliando a jornada dos professores. Além das atividades em sala de aula, também compõem a carga horária dos professores atividades extracurriculares, a exemplo do HTPC, horário de trabalho pedagógico coletivo que pode ser cumprido em período noturno. E a carga horária não batia, não dava direito de fazer, por exemplo, o HTC. Então, com esse projeto, adequou o horário e eles vão poder fazer o HTC noturno. O projeto é para ampliar essa jornada. O projeto foi um projeto importantíssimo e eu já vinha batalhando nesse projeto desde o ano passado e ano retrasado, quando veio um outro projeto dos professores nessa casa, que a nossa preocupação era a respeito do HTC, que a gente sabia que ia envolver poucos professores, mas a preocupação nossa, por que não fazer o HTC no período noturno? Por que não fazer o HTC aos finais de semana? A mudança da jornada era a reivindicação antiga da classe. Professores da cidade chegaram a se reunir com os vereadores para pedir agilidade na apreciação do projeto de lei. Os parlamentares abriram mão do prazo de emendas e a proposta encaminhada pelo Executivo foi colocada em votação. De acordo com os professores, a jornada ampliada vai garantir mais tempo para o planejamento de aulas e discussão da prática escolar. Agora eles vão dobrar o período,
né, dando aula de manhã e à tarde, e 2 dias na semana eles vão fazer o HTC na Secretaria de Educação, e isso é melhor, porque eles vão ter um espaço para fazer planejamento de aula, o trabalho coletivo com os professores, recebem, né, por esse trabalho. Com isso eles podem o quê? Ter mais tempo de atividade com os alunos no período integral das suas aulas. Um ofício do governo do estado, com a ordem para que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo desocupasse as instalações da Tecelagem Paraíba, foi motivo de debates entre os vereadores. A notícia mobilizou as autoridades públicas e a prefeitura pretende assumir o complexo, que pertence ao governo do estado. As instalações da antiga Tecelagem Paraíba, no Parque da Cidade, onde fica a sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, viraram notícia nos últimos dias. Deteriorados, os 2 prédios correm o risco de desabar, o que motivou uma ação do Ministério Público contra o Estado, proprietário do complexo. A Prefeitura anunciou um acordo com o governo estadual para assumir os galpões. Caso o repasse dos imóveis seja aprovado, a administração municipal deverá assumir os gastos da restauração, que deve preservar as características arquitetônicas originais. Achei muito importante o governo do estado dele emprestar, né, que vai ceder nesse espaço de até dezembro, porque ele não pode fazer a doação esse ano por ser um período eleitoral. Espero que a prefeitura tenha um plano para reformar o espaço, porque lá é um espaço que vai custar muito caro, porque é tombamento, então isso custa, a reforma vai ser cara, e espero que a prefeitura tenha um planejamento para a reforma, né? Porque não adianta você ficar com o espaço e não cuidar do espaço. Inaugurada em 1925, a Tecelagem Paraíba foi uma das principais fábricas têxteis da região. Protegido pelo patrimônio histórico por lei municipal, o complexo tem 125 mil metros quadrados, sendo 54 mil de área construída. É muito histórico, né? Que é uma coisa que a cidade, principalmente as pessoas mais antigas, né? Com muita saudade ver aquilo dos tempos áureos da tecelagem, que foi uma das maiores tecelagens do país. Isso é uma memória viva para nós. E para os jovens, para os adolescentes, né, teremos história para contar. Em sendo do município, tudo isso aos poucos serão resgatados. Nós sabemos que vai um volume de recurso bastante alto, porém, não é necessário que se recupere. No próximo bloco, vamos saber quais são os desafios enfrentados pelos deficientes auditivos e conhecer o trabalho desenvolvido por uma instituição da cidade dedicada aos surdos. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você já deve ter visto alguém se comunicar usando a língua brasileira de sinais, né? A difusão dessa linguagem e a alfabetização são desafios enfrentados pelos surdos. Vamos saber mais conversando com uma profissional da Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo. Olá! Há 26 anos, a Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo presta atendimento especializado a crianças e jovens aqui de São José dos Campos e também da região metropolitana do Vale do Paraíba. Quem conta mais sobre essa instituição é a psicopedagoga Jussara Alvarenga. Obrigada pela presença. Foi um prazer. Quantas pessoas são atendidas atualmente pela ADA? Olha, nós temos como atendidos 65 pessoas, entre crianças e adolescentes. Mas junto com esse grupo faz parte também as famílias. Então esse número acaba aumentando muito, porque nós damos atendimento a todos aqueles que estão próximos dessas crianças. Então, às vezes, o pai, a mãe, o irmão, a avó. Então, esse número acaba se estendendo bastante. Tem uma faixa etária? Tem. A faixa etária do nosso atendimento é de 0 a 18 anos. E quais são as atividades, os projetos desenvolvidos? O nosso projeto por faixa etária, nós temos o que a gente chama de Meus Primeiros Sinais, que é o primeiro contato que as crianças têm com Libras, porque normalmente eles vêm para a instituição, mas não vêm de famílias que têm surdos. Então, eles acabam tendo contato com a língua lá na instituição.
Esse projeto é bem pensado para os pequenininhos, entre 10, 11 meses até 4 anos, onde as mães ou os pais participam juntos, dando essas primeiras noções, deles se entenderem como surdo, começarem a se perceber e dar um apoio para as mães também, para que elas também aprendam Libras. Depois nós temos um outro projeto que trabalha com os jovens, né? Então, esse projeto com os jovens, esse ano, inclusive, é um projeto que a gente está começando nesse formato, onde nós trabalhamos com jovens pensando com eles a questão profissional também, a questão das habilidades, desenvolvimento do pensamento, do que eu quero ser, do que eu quero fazer, como eu posso contribuir para a sociedade. E nós trabalhamos esse projeto com pequenos cursos, então eles frequentam 2 vezes por semana. E nesses dias que eles frequentam cursos que eles escolheram, né, e que vão ajudar também na qualificação profissional deles, né, isso vai poder entrar de alguma forma para o currículo. Nós temos os atendimentos que nós fazemos com os nossos intermediários aí, que não estão nem nos meus primeiros sinais e nem são jovens, né? Esse atendimento é um atendimento onde os pais e as crianças são atendidas juntas em alguns momentos, e o foco principal é o desenvolvimento da comunicação em Libras em um determinado momento. Num segundo momento, as crianças têm um atendimento específico para elas, então tem uma parte esportiva, nós temos o judô na instituição, temos uma parte pedagógica, que são oficinas pedagógicas para as crianças, e temos um atendimento para os pais, mais voltado para essa questão de formação mesmo, de tirar dúvida, de trazer profissionais para conversarem com eles. O objetivo da ONG é dar melhor qualidade de vida ao surdo, né? Sim. Quais são os avanços que a gente já teve e o que ainda falta? Eles têm umas queixas muito importantes, principalmente os mais velhos, né, que já são jovens e que querem se resolver sozinhos. Muitas vezes eles não conseguem ser independentes o suficiente porque eles esbarram na questão da língua. Então, se tem um problema, eles precisam ir ao médico, é uma situação meio desagradável para um jovem, né, ter que ir ao médico junto com a mãe, junto com alguém. Às vezes até nem é o pai e a mãe, às vezes tem que ser um amigo que fale, porque o profissional não consegue se comunicar. Então, eles passam por muitas situações que os incomodam bastante. Não tem mais aquele preconceito de quando ele chega sinalizando, da pessoa ignorar. Isso não acontece mais. A pessoa muitas vezes tenta se aproximar, mas por falta de conhecimento, a comunicação fica interrompida. Então eles não conseguem, às vezes eles voltam para casa sem resolver o que tinha para resolver, porque ninguém conseguiu entender. Ou ele fala uma coisa, a pessoa entende uma outra coisa. Né? Qual que é o desafio? É a alfabetização mesmo? Sim. A alfabetização do surdo é uma coisa muito especial, né? Então, eu acho que é a principal questão nossa, né? É que ele aprenda o que a gente chama de segunda língua, que seria o português, né? Então, para eles, é como a gente quando está aprendendo uma outra língua mesmo. Então, assim, as dificuldades são muito grandes. Porque o nosso sistema de ensino é muito voltado para a questão fonológica, né? Então você escuta o som e aí você reproduz o som, mas ele não escuta o som. Então a forma de alfabetização do surdo tem que ser diferenciada. Para terminar, a ADA aceita voluntário, trabalho voluntário? Aceita. A gente tem vários tipos de voluntariado na ADA, né? Então a gente tem desde o voluntário que vai lá para cadastrar nota fiscal, para ajudar num evento, alguma coisa assim esporádica, né? Como a gente tem alguns voluntários que, através de parcerias com algumas universidades, vão para lá para prestar um serviço mesmo, para nos ajudar, né, nessa questão da especialidade. Como também a gente tem voluntários que muitas vezes, instituições, né, que muitas vezes não aparecem fisicamente, né, mas ajudam de forma financeira. Então, assim, nós precisamos, nós somos uma instituição, a gente tem uma parte que é da instituição, que é financiada pela prefeitura, né, através da SDS, mas uma grande parte é por conta dos voluntários mesmo e de ações que a instituição faz para reverter
financeiramente para a gente conseguir se manter. Entendi. Muito obrigada pelas informações, pela presença. Foi um prazer. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco tem Giro Esportivo aqui no Diário, com os destaques do esporte joseense. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, fique atento às vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, auxiliar de farmácia, balconista, cozinheiro geral, operador de guindaste, passador de roupas, técnico de refrigeração e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Na programação desta quinta tem música e literatura. Confira a nossa agenda cultural. Nesta quinta, o Sesc vai ser palco de uma edição do projeto Versos de Versos. A escritora Itamara Moura é a convidada deste mês e vai apresentar ao público o livro As Mil e Uma Noites. O encontro é às 7h30 da noite e a entrada é livre. A noite da quinta continua com o show da banda Check Jazz. A apresentação vai contar com a performance do grupo de sapateado Jam Session. O show é às 8 da noite no bar da Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$ 7. Para fechar a quinta, o vocalista da banda CPM 22 apresenta os principais sucessos do grupo, num show que vai contar com a participação do Planta e Raiz. A apresentação é às 9 da noite, num bar da Praça Gastão Vidigal, número 4, entrada a partir de R$ 10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para sexta-feira. O sol aparece entre nuvens durante a tarde da quinta e a chance de chover é pequena, não passa de 30%. A máxima atinge os 32 graus, mínima 20. Na sexta, o sol deve predominar na maior parte do dia e também não deve chover. As temperaturas variam entre 33 e 20 graus. No Giro Esportivo, você fica por dentro dos principais destaques no esporte joseense. E quem traz as novidades pra gente é a Gisele. Muito boa tarde, Gisele. Boa tarde, Lucas Guerra, e continua a expectativa em relação ao futuro da Águia do Vale. Ontem, o grupo Águia pra Frente, liderado por ex-jogadores e ex-presidente do clube, comunicou a desistência de um possível acordo com a atual diretoria. Em nota, o grupo justificou o afastamento em razão de não ver atendidas as condições que os atuais dirigentes renunciam aos seus cargos. A crise é bem séria e a gente vai acompanhar. E para concluir o Giro Esportivo de hoje, Júlia Vasconcelos, a nossa atleta joseense que vai disputar os Jogos Olímpicos no Taekwondo, embarcou para a Europa. Júlia foi para lá para disputar as últimas competições que antecedem o início das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Júlia vai disputar duas competições, o Aberto da Espanha e o Aberto da Alemanha. Ela vai disputar na categoria 62 quilos, até 62 quilos. Já nas Olimpíadas, ela vai precisar perder um pouquinho de peso, pois está na categoria até 57 quilos. Lucas, essas são as notícias do Giro Esportivo desta quinta-feira. Nós voltamos aos estúdios, é com você, Lucas Guerra. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.